Vamos lá. Oi, Isa. Bom dia. Raquel já chegou, Artuzinho. Bom dia. Oi, Raquel. Tá no Conexão Musas. Vamos esperar. Ah, oi, Tereza. Pá. Ah, Lilian, beleza. Bom dia. Minha primeira convidada chegou, a segunda também já tá aqui. Então, essa eu vou chamar aqui a Lilian. Opa. E depois eu chamo a Raquel que tá no Conexão Musas. Esperando receber. Pessoal, a Lilian foi o primeiro contatinho. Oi, bom dia, Lilian. Tá me Bom ouvindo? dia, tô super bem. Só tenho que ajeitar o celular aqui. Tá bom. Pronto. Bom dia. Acho que a última vez que eu te vi foi em algum Fashion Week, provavelmente. Sei lá quando Faz um foi, tem um tempinho. tempão. Tem um tempão. Faz. Pronto. Mas a primeira vez Yes! que eu te vi pessoalmente foi em 2016. No Paraty Eco No Fashion. Paraty. Paraty Isso, Eco Fashion. E antes isso. eu fiquei stalkeando a Lilian por LinkedIn, Facebook, ela foi super receptiva, porque quando eu tava pesquisando, aí tem aqui o autógrafo da Lilian, né? Oh, Peguei no Deus. Paraty. É. Para quem não conhece, a Lilian, ela é uma das pioneiras em estudos de moda e sustentabilidade no Brasil, então ela é referência para 10 de 10 alunas de moda ou de outros cursos que se interessam pelo tema, como eu. Então eu descobri o Fashion Revolution, Lilian, por conta do seu livro. Eu não sabia que existia, porque eu fiz engenharia, então assim, não É, fazia parte dos termos. O uhum, fashion não chegava nos é, algoritmos da minha vida aqui. eu me E lembro. aí um dia eu sentei para ler o livro da Lilian e eu gosto de ler de graça na livraria, tipo, sentar e ficar lendo assim horas, depois só sair. Não consegui, tive que comprar. Falei, ah, vou ter que comprar o livro, é muito bom. Porque eu continuo, tem muitas anotações e Uhum. ampliou muito a minha mente. Eu resolvi olhar também a parte social. Antes eu pensava mais como engenheira, como efluente, como outras coisas. E você ampliou o meu horizonte para, além do ambiental, nós seres humanos fazemos parte desse meio ambiente, né? Nosso Uhum. meio ambiente, a nossa casa, a nossa mente, nosso corpo, a nossa cidade, nosso planeta como um todo. E a próxima convidada tem uma atividade muito de desenvolvimento comunitário também. Então a gente vai começar o papo com a Lilian. Ainda tem um monte de atividade. Eu deixei o link da Semana Fashion Revolution, que está tendo programação com todas as representantes do Brasil. Então são diferentes plataformas, diferentes instas e tem todo dia no oficial Fashion_Have_Brasil. Amanhã a Lilian vai estar com o Insta do Brasil, do Fashion Revolution, às 6 da tarde com a Fê Simon. A Fê Simon é a diretora do Fashion Revolution Acho que é às Brasil. 7, hein? É às 7? Eu Vou acho que é às colocar aqui 7, nos Sofia. stories. Eu vou colocar aqui nos stories. Então, acho que é às 7 que é o horário oficial. Então, amanhã, para quem quiser continuar vendo a Lilian, ela vai estar também em outra live. E Lilian, vamos começar nosso papo aqui, você se apresentando um pouquinho. Como foi que surgiu a moda na sua vida? O que despertou para a moda? E aproveitando o gancho, quando foi a primeira vez que você pensou em sustentabilidade e convergiu as duas coisas para sua vida? Bom, olha, gente, a conexão não está muito boa, então pode cair de repente, né? Eu trabalho com moda há muitos anos, muitos anos. Sou da área do design têxtil e eu desde 1982 que eu trabalho com moda. E me chamava muita atenção, assim, as empresas aonde eu ia fazer os projetos, né? Então eu era recebida sempre em empresas muito lindas, era tudo. E quando eu ia pegar a produção, eu sempre estava no meio de uma favela, assim, com muita degradação. Tá meio ruim a conexão, né, Sofia?
Hum? Voltou aqui, você tá Alô, aqui. alô. Alô? Tô usando a internet do celular também, porque o Wi-Fi de casa não está muito bom. Então, oi Marlene, conexão da Lilian tá voltando, ela tá loading aqui na minha tela, voltou. Oi, Sofia. Tá me ouvindo? Oi, tô Tá ouvindo meio sim. ruim a Tô conexão. Tá travando um pouco. Enfim, eu tô na roça, né? Na roça, a internet é de manivela. conectada com a natureza, que é É. mais importante também. Mas, enfim, me chamava muita atenção a questão da degradação social, da degradação ambiental e em contraste com todo mundo muito glamuroso que eu olhava e falava, nossa, é fake, não é verdade, não é isso. E como prestadora de serviço também da área de moda, eu, de certa forma, me sentia muito oprimida, sabe? Pelo tempo, pela necessidade de entrega de tudo muito rápido, por um mito em torno do estresse, assim, tudo era para ontem, tudo era muito cruel. E eu trabalhei nessa área aí durante, assim, dos meus 20 aos meus 50 anos. Então, teve um momento que eu falei, cara, eu não quero mais isso. Eu não quero que quando o telefone toque dê um frio na minha barriga, sabe? Eu não quero mais ser oprimida por isso. E aí eu comecei a estudar. Resolvi fazer ciência ambiental primeiro, porque eu não entendia nada de meio ambiente e achava que as falas em torno de meio ambiente eram umas falas muito sem noção. Muitas pessoas não sabiam o que elas estavam falando. Elas não conseguiam linkar desmatamento com mudança climática. E eu falei, cara, eu vou estudar isso. Eu vou começar estudando por aí. E desse estudo nasceu esse livro que você tem, né? E mais tarde só é que eu fui, alguns anos depois, é que eu falei, não, agora eu vou me aprofundar na questão econômica e social. E aí eu fui fazer um doutorado, que é o segundo livro, que já está praticamente pronto, que vai abordar assim, a questão econômica, porque no fundo a questão não é ambiental, né? No fundo somos nós, né? É o Uhum, sistema de moda mesmo assim que me parece bem obsoleto, que tem que mudar, que está mudando, e isso foi uma questão importante para mim. Então, assim, o estalo do livro não foi de um livro, na verdade, o estalo foi de um estudo. Assim, vou começar a estudar a questão ambiental e as nossas relações com esse mundo, né, que é um mundo de verdade. E a roupa, na verdade, o que a gente veste vem da natureza, são recursos. E foi com esse chavão, inclusive, que eu consegui entrar uhum, no mestrado, que era dificílimo. Era um mestrado em ciência ambiental e eu fui lá contar assim, olha gente, tudo que vocês estão vestindo aqui vem de recurso natural. E uhum, depois que eu saí da entrevista eu falei, me dei mal, assim, não vai rolar. E rolou, e rolou. E nesse ano, eu me lembro que isso era 2007, foi o ano da primeira coleção da Osklen, né? E coincidiu, porque foi na semana da minha entrevista, que era The Amazon Guardians. E isso ganhou muita visibilidade na mídia naquele momento, né? Então acho que eu meio que foi aí que eu consegui entrar. Tinha toda uma questão assim, eles nunca tinham ouvido falar disso. Hoje, uma pessoa querendo estudar ciência ambiental para falar de moda, uhum. né? E deu certo. Mas, na verdade, assim, para mim, pessoalmente, foi um alívio, sabe? Sair daquela esfera do trabalho com a moda, né? Eu pintava tecidos, sabe? Eu tinha uma estamparia, né? E sair daquela esfera para estudar com mais profundidade o mercado e poder dar aula, né? Poder falar, poder tocar as pessoas, né? E tocar com propriedade, para mim foi um alívio. Então foi uma coisa bem espiritual, bem de dentro de mim, assim. Eu precisava dar uma resposta para o meu espírito, sabe? Eu não ia passar a minha vida inteira fazendo roupa para gente, sabe? Ganhando X para as pessoas venderem por 5x, 10x e sem uma função, sabe? Sem tocar a consciência de ninguém. Aquilo não... Chegou uma hora na minha vida que eu falei, não, não rola mais, eu preciso me aprofundar mais nisso. Enfim, foi isso. Pergunta mais, E por Sofia. ter
Então, justamente por você ter acompanhado, e ser uma das primeiras, você veio acompanhando as transformações Sim. que seguiram da moda. Então, eu queria que você contasse um pouquinho o que que você vê, quando que você vê, não a sua transformação, né, que foi uma coisa bem Uhum. espiritual também, Sim. mas no geral, quando que você viu que isso tomou conta, não de uma forma de apropriação, de greenwashing, mas de Uhum. uma forma que começou a crescer o movimento, de Olha, tanto da causa ambiental quanto da social. no início na virada do milênio, eu já estava percebendo, assim, quando eu viajava, eu percebia movimentos muito pequenos, sabe? Muito de alternatividades, assim, em Paris, em Londres. A gente não estava conectado ainda com Facebook, enfim, e assim, eu com redes sociais completamente, né? E eu comecei a perceber assim, olhando, indo nos mercadinhos, sabe, vendo que as pessoas estavam falando de ecologia, né? Se falava muito em ecologia naquela época. Eu via gente batendo tecido no liquidificador com cola, sabe, para fazer outras coisas, né, utilizando. E aí eu comecei a perceber que o mercado não era um mercado, acho que começa com os designers, né? Começa com a galera mais nova que está estudando e que começa a se afligir. E aí eu comecei a perceber que havia toda uma geração, sabe, que estava muito preocupada, muito assustada com os riscos ambientais, com os riscos sociais, com as guerras, com as doenças, sabe, com o terrorismo, sabe, com as consequências todas da mudança climática. E esse foi nascendo uma geração que parece que acordou, né, teve um levante de consciência. Eu acho que eu tenho observado, pelo menos há uns 12 anos, um levante de consciência. As pessoas acordando para a diversidade, acordando para o feminismo, acordando para a organicidade, acordando para formas, para se rebelar contra formas muito opressoras, né? E eu comecei a reparar coisas pequenas, assim. Eu ia muito à CIA de Paris e eu comprava, eu comecei a reparar assim, antes da CIA, eu comecei a ver nos museus roupas de algodão orgânico. E essas roupas migraram para uma marca chamada CIA. E eu comecei a ver como elas eram dispostas, né? Os tags que elas tinham, e comecei a reparar que havia uma preocupação de algumas empresas em trabalhar com materiais orgânicos. E eu comecei a acompanhar isso, tanto que eu fui estudar isso, né, as transformações do mercado, como que o mercado foi se transformando. E o mercado foi se transformando muito porque as pessoas, numa necessidade, numa insegurança, num medo muito crescente, né, elas voltaram a falar de alimento orgânico, elas voltaram a falar de agrotóxico, elas voltaram para a moda. Rolou o Rana Plaza em 2013, exatamente há 7 anos atrás, e aquilo foi um determinante para os mercados. A partir de 2013, foi como se todas essas consciências e todos esses atores e toda essa nova geração, né, começasse realmente a falar, tá vendo? Não estou dizendo que é isso que está acontecendo e a gente precisa mudar isso. E, para mim, Sofia, todo o mercado ele nasce da gente, sabe? Do corpo social, das pessoas. O mercado está na sociedade. Então, se a sociedade muda, o mercado muda junto, tá? E muda até para sobreviver, porque se ele não mudar, ele vai deixar de ter consumidores, né? Então, para girar a máquina da economia, é preciso, né, que as próprias empresas olhem e falem assim, gente, onde é que estão as nossas falhas? O que a gente está perdendo? O que a gente não está se conectando? E moda, cara, é uma parada moderna. Né? E a gente saiu do século XX, o mercado saiu tão desgastado, tão bobo, tão insignificante, sabe? Tão com estratégias tão esquisitas, né? Predatórias, cheias de trabalho escravo, com um impacto ambiental enorme, com um impacto cultural horroroso. E eu acho que o mercado começa a se transformar quando ele começa a perceber isso. E aí surgem novas marcas super bacanas, os grandes varejistas começam a pensar e a falar, cara, a gente tem que se alinhar com o que está aí.
Então eu percebo essa transformação, né, num crescente. Nos últimos 5 anos, assim, o que surgiu de marca sustentável aqui no Brasil, né, o que surgiu de debate sobre isso, sobre a roupa que a gente veste, qual é a camisa de fato que a gente veste. Então, no meu entender, parece que a moda está voltando a ser uma expressão do ser humano, sabe? E não apenas um modelo de negócio que vende roupa barata. Então, acho que há toda uma transformação. E agora, então, em tempos de pandemia, sim, está todo mundo pensando nisso. E teve um artigo que você escreveu, foi mais relacionado com um evento no Rio de Janeiro, mas você utilizou a palavra investir de uma maneira que eu achei uma brincadeira muito interessante, porque quando a gente está. Por isso que eu coloquei o título Investir em Causas, né? Uhum, uhum. É meio que um retorno para dentro de mim também. É, Investir de você votar, de você investir mesmo em alguma causa. O que que a sua roupa tá, você está votando em que causa, né? Assim, não isso. comprar uma roupa por si só não faz muito significado, né? E quais são os principais desafios que você vê de mercado para que isso se amplie, que não seja também só um discurso que fique na fala ou só para as empresas terem um respaldo? Quais são os principais desafios para que a moda abrace mais o coletivo e levante as causas? Para mim, o principal desafio é consumo. Sim, Hum, antes de tudo, consumo. Eu acho que tem dois pontos aí que eu acho bacana, assim. Até um mês e meio atrás, eu pensava de um jeito. Agora eu estou pensando de outro completamente diferente. Eu não sei se você está bem, mas eu não estou nada bem, sabe? As coisas estão muito complicadas. Então, tem dois pontos de vista aí. Primeiro ponto de vista para mim do mercado é como sustentar uma indústria têxtil global tão pesada, né, tão grande. É a indústria que mais emprega pessoas na face do planeta. Né? Como sustentar isso saindo do molde, né, da opressão e da precariedade? Como que ela vai conseguir fazer isso? E mesmo que ela consiga fazer isso, até que ponto a gente vai ficar comprando roupa o resto da vida, sabe? Então, assim, mudar processos e mudar materialidade e trazer uma moda mais inclusiva é o grande desafio do mercado mainstream. A questão é, mesmo que eles mudem tudo, não dá mais para a gente consumir como a gente consumia. Cara, consumo consciente é o plano A, não tem plano B. Né? Então, como que ele vai lidar, como que o mercado vai lidar com essa possível conscientização do consumo? Né? Então, assim, para mim, esse é um desafio fundamental do mercado mainstream, sim, total. Por um outro lado, eu vejo pequenas marcas surgindo e elas são muito lindas e elas nem entendem o quanto elas são sustentáveis, porque elas acham que ser sustentável é trabalhar com material orgânico, elas acham que ser sustentável é o processo de tingimento ser assim. Tem um monte de mito no mercado, mas na verdade essas marquinhas novas que estão surgindo, elas trazem um aspecto muito lindo que é relacional. É o produtor vendendo para o consumidor. Tem uma relação. Mesmo quando é online, rola um beijinho, um bilhetinho. Então, essas marcas novas que estão nas feiras, nos coletivos, nos bazares, cara, elas são profundamente sustentáveis, porque elas partem de um princípio ético. Né? As cadeias são éticas, dificilmente você vai achar uma marca pequena que escraviza pessoas. Então, elas partem do princípio da moda. A moda é relacional. Né? A gente se veste para o outro também, não se veste só para a gente se veste porque é uma forma de se relacionar com o mundo. E essas marcas pequenas, menores, que estão aí há 10 anos, 5 anos, 2 anos, são marcas que eu entendo dentro do slow, sabe? E essas marcas, que são periféricas, elas tendem a ser o novo mainstream. Eu adoro pensar assim, sabe? Eu acho que é isso que vai acontecer. Marcas mais afetivas, a Lores. A Lores é representante lá do Nordeste, Fortaleza, né, Lores? Acredito muito nas relações emocionais. E essa questão do emocional, a gente vai até abordar na próxima conversa Uhum, também, do motivo. E, nossa, tem tanta coisa, mas o tempo passa super rápido. sim. Então, eu vou pedir para você terminar comentando, Lilian,
o que que é moda para a Lilian, a palavra moda? Para mim, uma coisa Para difícil você. demais de definir, muito difícil. É, Difícil, eu acho que as pessoas, assim, a moda não é a moda que é superficial, sabe? Superficial é a nossa tentativa de definir ela, de entender ela, né? E a uhum, definição acho que mais próxima que eu chego assim, a roupa nos expressa, sabe? E toda roupa que a gente veste é uma roupa de moda, né? Tem a ver com a expressão humana, tem a ver com as suas crenças, a sua ideologia. Moda para mim é isso. Moda para mim não é um modelo de negócio, não é uma coisa que vai deixar as pessoas ricas, né? Moda para mim é, antes de tudo, uma expressão. Por isso que eu acho que o mercado vai mudar. E, assim, eu acho. o meu ponto de relação, Sofia, não é bem do emocional, não. É de todo um entorno, sabe? É da matéria-prima que você faz, as mãos que bordam, as mãos que costuram. Há uma relação ali social entre as pessoas, né? E a moda, para Uhum. mim, ela está atrelada às relações, né? As relações entre nós todos humanos, né? Exato, ela conecta as nossas roupas, elas têm histórias desde da produção da fibra, que pode Sim, ser natural, elas conectam a gente sim, com a natureza, né? As sim. pessoas, quando você foi no seu mestrado fazer a entrevista, eles devem ter parado, caramba, como eu nunca parei para pensar nisso, né? Que É, isso aqui é um foi. material. Foi isso mesmo. Foi tipo assim, nossa, não surgiu do nada, não é E eu, mágica, eu e mãos pegava, fizeram. eu pegava na roupa deles assim, falava, ah, isso é algodão, não, isso aqui é poliéster, sabe? E eles ficaram assim, caramba, ela sabe isso? Conhecimento É, técnico, pelo tato. Então você mostrou que sabia do que estava falando, que a moda é, ela não é superficial, não é só esse material, e ela pode trazer muitas causas por trás. Então, eu acho que o jeito que o sim, mercado vai ter aquele desenvolvimento tecnológico sem perder o manual, porque é a criatividade humana, né? E ainda mais nesses momentos que a gente não sabe como é que vai ter que se reinventar, e o local, acho que a gente está ficando mais local cada vez, né? Isso já é uhum, muito sustentável. Então, eu agradeço muito as suas palavras todas, a sua contribuição, pessoal. Então, amanhã a Lilian vai estar em outro bate-papo no Fashion Revolution no Instagram. Muito obrigada, foi ótimo falar com você, nada, eu adoro falar com querida, você. Fico também, relendo trechos do livro. E muito obrigada mesmo. Não vejo a hora da gente poder se encontrar em algum evento fisicamente também, mas o online, a energia é a mesma. é, Então, muito obrigada, Lilian, de pelas suas nada. palavra, por aceitar o convite. Um beijão e bom Um final de beijo, semana. Te vejo serenidade e amanhã também, vou estar confiança. assistindo. Tá bom, beijo. Amém. Tchau, tchau. Agora eu vou chamar a Raquel Barros. Deixa eu colocar outra pessoa aqui. A Raquel ela é psicóloga e ela tem um trajeto muito legal de desenvolvimento comunitário. Eu tô colocando o Conexão Musas, que é o projeto que, ó, tá entrando, de empoderamento feminino através da economia criativa. Então as mulheres elas, oi Raquel, bom Oi, dia, tudo Sofia, bom? tudo bom? Entrei. Tudo bom? Tudo bom? Tá Raquel, tudo ouvindo? bem? Tô ouvindo. Vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua trajetória aí da psicologia para desenvolvimento comunitário. Como é que foi esse o gancho principal na sua vida? E depois, como que você viu a economia criativa como uma ferramenta para empoderamento feminino? Então, são essas duas perguntas. Sua trajetória, o que que Uhum, te levou da psicologia, à psicologia e unir com o desenvolvimento comunitário? uhum. E o que que te levou a olhar para a economia criativa? Bom, eu sou psicóloga há 32 anos, então já faz bastante tempo. E desde que eu fiz a psicologia, eu trabalhei com população vulnerável. Então, eu sempre gostei de trabalhar no coletivo e comecei a perceber que a transformação ela parte do coletivo, ela não parte de um consultório individual, mas ela partia muito mais das relações entre as pessoas do que efetivamente a pessoa estar lá com problema, com trauma e ir no psicólogo. Então, eu nunca quis ser uma psicóloga do individual, mas sim do coletivo, porque eu acredito muito mais nessa questão das relações. E a partir do momento em que eu comecei a trabalhar com as relações, eu comecei a perceber que era importante estar indo por um processo mais das relações comunitárias, como as pessoas, né, trabalhando com populações vulneráveis, populações
da Cracolândia, de espaços de alta vulnerabilidade, como ser psicóloga num espaço desse, né? Que transformação imaginar? E aí as transformações talvez não sejam aquelas, sei lá, de você imaginar que a pessoa sai dali maravilhosa, toda indo estudar em Harvard, mas a transformação está em quais os tipos de relação que essas pessoas têm num primeiro momento e como é que elas passam a ter em outros momentos. Então foi a partir desse entendimento de que não dá para você trabalhar numa mudança individual, né, como psicóloga também, mas que a mudança está mais no coletivo e como foi falado na outra live, né, está nas relações. Então, se você trabalha o âmbito das relações, você consegue de alguma maneira fazer um processo de transformação, menos de proteção. Então foi por aí que eu fui andando, fui começando a trabalhar a questão das relações, fui desenvolvendo uma metodologia que se chama tratamento comunitário, até que comecei a perceber também que a gente teria que... Essas pessoas tinham muitos recursos, tinham muitas qualidades, muitas habilidades, né? E essas habilidades não eram vistas, porque elas eram vistas mais o problema, né? Usa droga, se prostitui, é pobre, mora na rua, mas, né? Uma sabia costurar, a outra sabia fazer crochê, enfim. E aí eu comecei a perceber que, assim, por que não a moda também com essas pessoas nesse processo de transformação? Por que não utilizar da moda como algo terapêutico, né? Como um processo para que essas pessoas se reconheçam e a partir do momento que elas se reconheçam, elas também pudessem estar concretizando coisas. Então foi a partir daí que... Porque também transformar não é só você ficar olhando para aquilo que falta, né? Transformar é exatamente você olhar para aquilo que existe. Então eu fico olhando para uma usuária, por exemplo, de droga na Cracolândia, mas ela sabe fazer crochê, né? Então por que eu vou ficar insistindo na droga se eu não posso ficar olhando para o crochê? E a partir daí a gente começa a perceber que, na verdade, essa era uma grande ponte, né, para poder fazer com que essas mulheres, principalmente, que é com quem eu trabalho, pudessem estar se movimentando, né, desse lugar mais do lugar da falta, da vulnerabilidade, para um lugar mais de potência. E essa potência é mais colorida, né? Porque efetivamente a moda, de alguma maneira, ela tem essa questão da estética, essa questão da beleza, né? E por que não ver beleza nessas pessoas que parecem ser feias? Então, foi um pouco esse movimento, chegar no Musas, junto com outras pessoas que me apoiaram, a gente construiu junto, né? A Marlene, a Natália, a Maísa. Então, pessoas que, na verdade, acreditavam que aquelas pessoas que pareciam vulneráveis tinham potenciais. E o potencial era, talvez, a manualidade que tinham aprendido dentro dos presídios ou que tinham aprendido com a avó muito tempo atrás, enfim. Eram pequenos detalhes, pequeno conhecimento que terá uma grande coisa se integradas no coletivo. Foi daí que surgiu a Musas. E deixa eu aproveitar que você citou algumas situações de vulnerabilidade, se você tem como citar alguma história de superação dentro da... Porque você citou aqui, né? Ex-detento, ex-morador de rua. Eu sei também que dentro dessa situação de vulnerabilidade tem mulheres que sofreram violência doméstica, mulheres que engravidaram muito cedo. Conta um pouquinho algumas histórias de superação, assim, de transformação que você chegou a ver. Eu posso dizer para você que eu vejo em todos superação e transformação. Então, acho que a gente parte do pressuposto que a partir do momento que você acredita que a pessoa tem um potencial, está fazendo uma pontezinha para que ela faça a superação. Então, o que eu posso é contar histórias bonitas, por exemplo, mas todas elas superaram de alguma maneira a partir do momento que acreditaram que tinham alguma peça positiva dentro que podia conectar com coisas positivas de outras mulheres. Mas, por exemplo, eu vou contar assim um pouco a Aline. A Aline, ela é uma das meninas que esteve com a gente morando na Cracolândia e a gente promoveu uma imersão criativa no qual a gente juntou várias dessas mulheres, né? Seus potenciais, suas capacidades. Tá falhando, Sofia?
Eu tô te ouvindo. Tá, Eu só tô. A sua imagem travou, mas tô te ouvindo normal. Agora eu não tô te ouvindo. Aí, te vi, só não tô te ouvindo. Pessoal, vocês estão ouvindo a Raquel? Pera um pouquinho. Ou me ouvindo? Tem alguma falha aí no áudio? Alguém pode responder, por favor? Deixa eu ver se eu te ouço por aqui. Opa. Tem alguma falha aí no áudio? Alguém pode responder, fala por alguma favor? Coisinha, Raquel, para eu ver se você tá. Deixa eu ver se não eu te dá para te ouvir. Opa. E não dá para te ouvir aqui também. Eu tô testando aqui no celular. Tem alguma falha aí no áudio? Vou te chamar de novo, ok. Vamos ver aqui, adicionando a Raquel, que ela estava contando a história da Aline. Tá, vamos ver. Aham. Ela estava contando de história de superação, que eu estava perguntando algumas das transformações dessas mulheres, que são mulheres que estavam em situação de rua, ou situação de ter sofrido alguma oi. violência, mulheres trans, vários grupos diferentes. Aí voltou aí, agora eu estou ouvindo seu áudio. Aí você estava contando sobre a Aline, que passou pelo processo de imersão, que é da Cracolândia. Vamos lá. Tá. O importante, ela foi uma pessoa que participou da imersão, se conectou com a Eu acho que a internet. Ih, seu áudio de novo. Não dá para ouvir o seu áudio, Raquel. Não sei. Uma coisinha, Raquel, para eu ver se você tá. Deixa eu ver se eu. Vamos lá, tá. Não consigo ouvir. Fala alguma coisa. O importante, ela foi uma pessoa que participou da imersão, se conectou. Eu vou te tirar e vou colocar de novo para voltar o áudio. Um momentinho. Peraí. Só tá ouvindo eu. Então, beleza, vou. Opa, como é que eu saio aqui? Vou te remover e já te coloco de novo, Raquel. Vou adicionar novamente. Cadê? Musas. Oi, vou te botar aqui de novo. Não sei por que que tá caindo o áudio, mas aconteceu algumas vezes problemas ao longo, muita gente usando o Instagram nos outros lugares, né? Oi, Raquel, É, tô. Fala alguma coisa pra ver se eu te ouço. Ah, te ouvi. Te ouvi de novo. Pode oi, continuar. tudo bom, tá? Olá. Você tá Tô ouvindo? ouvindo, pode continuar. Ai, tá pulando, né? Pode ir falando Enfim, não, da eu acho que é Aline. importante, por exemplo, essa Aline que tá. Pode. Então, essa Aline tá funcionando, Sofia. Tô te ouvindo. Continuo. Acho que tá loading. Tô te vendo e te ouvindo. Raquel? Oi, Raquel. Estou te vendo. Oi, primo, tudo bom? Não estou te ouvindo. Estou vendo sua casa agora, Raquel. Agora eu tô te vendo. A Raquel estava contando aqui a história da Aline, que faz parte de um projeto chamado Tem Sentimento, lá na Cracolândia, e o Conexão Musas conecta esses projetos, empoderando as mulheres através de conexão de saberes, de estruturar grupos de formação em economia criativa. Continuo sem
consegui ouvir direito. Raquel? Tô te vendo. Não sei se ela tá ouvindo. Tá me ouvindo? Eu tô te vendo. Só não tô te ouvindo. Eu acho que a internet está falhando pior, que eu acho que não é a minha, acho que é da Raquel. Aqui tá aparecendo loading. Vamos dar um tempinho para ver se reconecta. O tema dessa live começou então já com a Lilian, ela já falou na primeira parte. Tira o fone do celular, eu não tô com fone. Mas, Raquel, tira o fone do celular. É que a internet tá falhando um pouquinho lá. Eu acho. Vamos ver. Bom, caiu. Acho que vou continuar falando um pouquinho aqui para ver se ela retorna. Se a internet reconecta lá da Raquel. Mas o tema da live é investir em causas, uma moda que pensa no coletivo. A gente falou com a Lilian Berlin, que é a escritora do livro Moda e Sustentabilidade, uma reflexão necessária. E agora a gente tá com a Raquel, que deu uma caidinha. Vamos ver se ela consegue voltar. Senão a gente faz o videozinho e depois eu posto o conteúdo que ela estava contando a história da Aline, da Cracolândia, que fez a imersão criativa. Oi! Vamos ver aqui. Vamos ver se voltou. Obrigada a todo mundo que tá esperando Oi, aí. todo Oi! mundo. Desculpa. Imagina, Não tá legal, normal. Sofia. Então, mas ele vai bloqueando. Ué, será que é a internet? Eu acho que é a internet mesmo. A gente vai ter que. Vamos ver. Tudo bem, Raquel. Olha, a gente pode terminar a história você fazendo um videozinho. Aí você posta no Conexão Musas contando alguma história, ou contando stories e eu compartilho também. Você fala alguma coisa? Acho que eu consigo te ouvir se você falar. Não, tira o fone, tira o fone. Tira o fone do. Experimenta tirar o fone do celular. É, acho que vai cair mesmo. Bom, vou fazer um videozinho com a Raquel e depois eu posto ou peço para ela me mandar um vídeo contando a história. Vou finalizar, acho que a live agora. Tinha várias coisas pra gente perguntar. Acho que ela caiu. Quais os principais desafios para a sociedade? Tá, tudo bem. Raquel, tudo bem. A gente faz um videozinho e depois posta então, tá bom? Não tem problema. Muito obrigada a todo mundo que participou. O tema da live era investindo em causas, uma moda que pense no coletivo, para trazer essa reflexão da gente empoderar outras pessoas que não estão inclusas na sociedade. Então, vou marcar de novo com a Raquel, pode deixar. A gente vê um dia que ela esteja com uma internet aí e a gente faz um videozinho. Imagina, não tem problema, acontece. Eu vi outras lives que deram problemas durante a semana. Acontece. Outro dia eu tive um problema de áudio, eu tinha que ficar escutando aqui do meu celular e respondendo aqui. Então tá super tranquilo. E muito obrigada, Raquel, muito obrigada, Lilian. Vou salvar a live aqui também para deixar 24 horas, acontece. E só finalizando para contar um pouquinho do projeto da Raquel, o Conexão Musas, ele tem várias cidades, são mulheres em situação de vulnerabilidade, seja que sofreram violência doméstica, que engravidaram muito cedo, que tem muitas histórias de superação, mulheres trans, mulheres
em situação de rua, de calçada. Então a gente tem que resgatar esses talentos invisíveis e ressignificar o papel dessas pessoas na sociedade, e a moda é uma ferramenta, o artesanato e a culinária, todas essas economias criativas, as manualidades. E o que eu ia conversar com a Raquel também era a questão da importância. Ah, a Raquel tá digitando aqui. Adoraria falar que moda para mim. A gente eu ia perguntar sobre a importância da psicologia das manualidades, como ela tem. Ela chegou a comentar sobre a questão da pessoa se reconhecer e se empoderar, e tem todo um trabalho psicológico importante, que eu não sei falar, que eu não tenho propriedade no assunto, de psicologia, mas as manualidades, ela tem um papel muito importante no autoconhecimento, no autoempoderamento, e a pessoa se sentir capaz. Aí a Conexão Musas falou aqui, que é a Raquel, a mulher feliz, isso é moda, mulheres felizes. E acho que essa é a essência do Musas, por isso que se chama assim Conexão Musas, porque todas as mulheres, elas podem inspirar. As musas nas ciências, na mitologia grega, eram as mulheres que detinham saberes das ciências, das artes, e elas inspiravam a todos. Então, a gente tem muitas histórias para se inspirar nessas mulheres que às vezes estão invisíveis na sociedade, e a moda é uma maneira da gente empoderar. Então, vestir uma roupa, ou comprar alguma arte, comprar uma comida feita por outras mulheres que a gente não vê sempre na sociedade, a gente está empoderando, dando autonomia e dando voz a essas pessoas. Os produtos são veículos terapêuticos de autoconhecimento. Isso, fazer as manualidades. É bom que ela está digitando aqui. Os produtos são veículos terapêuticos de autoconhecimento. Fazer um crochê, fazer um bonequinha Bayomi, eu já vi bastante do Conexão Musas, que conta a história dos navios negreiros. Elas resgatam bastante coisa de história através da manualidade. E além de ressignificar as histórias delas, são histórias de superação, muitas chefes de família, elas também ressignificam materiais, porque as coisas que estão invisíveis na sociedade também, como restos têxteis, aqui os resíduos têxteis representam aí toneladas, principalmente aqui em São Paulo, mais de 15 toneladas por dia, a gente reinserir esses materiais também no processo produtivo, assim como reinserir essa mão de obra com talentos que a gente não vê. Isso empodera tanto as pessoas, as mulheres, quanto empoderar esses materiais que ainda tem muito para ser utilizado, né? A matéria-prima, acho que a abundância está a gente utilizar tudo e não ver como descarte, não ver como resíduo. A abundância está em a gente ressignificar tanto o trabalho das pessoas, como ressignificar os materiais. Não como uma frase clichê, mas o lixo é um erro de design, né? E eu acho que também é um erro de sociedade, de a gente não ver todo mundo como com o seu potencial. Musas propõe que se integre esses saberes e o processo de cocriação. Porque essas mulheres, elas não vão receber uma coisa para fazer sem elas estarem sendo participativas no processo criativo. Não é simplesmente elas, corta isso daqui e faz de tal jeito. É elas participarem do processo e elas usarem a criatividade dela. Transformação está no processo de estar junto. E a gente tem muito para aprender, e a gente tem muito que se ressignificar e olhar de vulnerabilidade da gente, né? Nós temos vulnerabilidades, não é só as pessoas. Então, vulnerabilidade é uma coisa que conecta. Tem uma frase da Carmen, que eu vi também, que é do projeto Assistente Social, que está junto com a Aline, né? Ela fala que violência não tem classe social. Então, todas as mulheres podem sofrer isso, né? Então, a vulnerabilidade é uma coisa que conecta a necessidade da gente visualizar todos os aspectos da nossa vida. E, claro, essas outras mulheres que estão na rua, que já estão totalmente longe, invisíveis, a proposta do Musas é resgatar. Então, obrigada, Raquel, pelas colaborações aqui escritas. Obrigada, Lilian, por continuar aqui também olhando e falando com a gente. Manuel também é bastante representante dos outros estados aqui do Brasil. Tem muita programação ainda no Semana Fashion Revolution. Deem uma olhadinha, eu coloquei o link da programação do Brasil aqui. Amanhã a Lilian tá de novo no
@Brasil. E a gente tem 1000 programações aí. Vamos aproveitar essa semana, não só a semana, mas perguntar quem fez as minhas roupas e empoderar quem fez as minhas roupas, dar espaço para essas pessoas poderem usar a moda como instrumento de autonomia, né? As pessoas que a gente não visualiza na sociedade. Olhar para o que existe potência. Gabi, querida, entrou. Muito obrigada a todo mundo, um bom final de semana a todos. Vou encerrar e deixar salvo. Os problemas de conexão acontecem, imagina. Vi vários acontecerem essa semana. E obrigada, gente, por estar aqui. Vamos investir numa causa aí, vestir roupa que vistam histórias legais, para a gente poder contar de onde vem a nossa roupa e não seja só um pedaço de material, que seja um prolongamento da gente mesmo, das nossas expressões, das nossas histórias. Obrigada, bom final de semana. Vou salvar, obrigada a você. Raquel, Lilian, obrigada, queridas. Vocês são musas inspiradoras, viu? As duas. Vou desligar aqui, brigadão, beijo.